Bom, gente, nessa aula eu vou mostrar para vocês como limitar o custo de preparação por atividade, para você ser menos interrompido e ganhar mais tempo. Aproveito para lembrar que no final da terceira aula eu vou falar sobre uma novidade que eu estou preparando há exatamente um ano para vocês e que finalmente vai ser lançada. Mas essa aula, então, é sobre um segundo tipo de interrupção, aquelas que você mesmo causa no seu dia a dia. Na primeira aula a gente falou sobre as interrupções causadas por outras pessoas. Na próxima aula a gente vai falar sobre um terceiro tipo de interrupção. Bom, mas você já deve ter passado por alguma situação mais ou menos do tipo de exemplo. Orçar a produção de 20 camisetas que vai custar R$500 e vai levar uma semana para ser produzida. E quando você vai lá e quer melhorar esse preço, o orçamento e tal, você pega e refaz um orçamento para, nesse mesmo lugar, produzir 10 camisetas ao invés de 20 camisetas. E aí o valor que eles passam para você é de R$400 e também vai levar uma semana para ser produzido. Ou seja, você tem uma redução no valor total do orçamento, mas o custo unitário da camiseta sobe de forma muito relevante. E na questão do tempo de entrega, então, nada muda, você não tem nenhum tipo de ganho nesse quesito. E você sabe por que isso acontece? Porque o custo inicial não muda. O custo de materiais para preparar a chapa da impressora é a mesma. O custo da hora do funcionário também não muda, é a mesma, assim como os outros diversos custos iniciais que um processo vai ter. O verdadeiro consumidor de tempo é a preparação para fazer qualquer tipo de atividade. E por isso, esse trabalho, mesmo que em pequeno volume, deve ser escalado como qualquer outro. A solução mais eficaz de custo e de tempo é esperar com que você tenha mais volume para realmente fazer esse pedido ou fazer essa determinada atividade. Esse é um método chamado de agrupar as atividades em lotes. Esse exemplo também é um termo daquele livro Trabalho 4 horas por semana que eu mostrei na primeira aula. Bom, criar esses lotes também é uma solução para atividades que nos distraem no nosso dia a dia, mas que são tarefas necessárias e que são tarefas repetitivas, que interrompem o que a gente está fazendo, que interrompem talvez uma atividade mais importante. Exemplo de checar os e-mails apenas 2 vezes por dia, que eu falei na aula passada, é um exemplo muito claro de agrupar essa atividade em um lote. Em vez de fazer várias vezes ao dia, você agrupa esse lote de e-mails em dois momentos do seu dia. Exemplo, se você faz pagamento todos os dias da semana, 5 vezes por semana, diariamente, isso pode levar em torno de 30 minutos por sessão. O que você tem que preparar? Você tem que abrir sua planilha, pegar os seus boletos, ver os seus e-mails, onde é que estão lá, salva os seus boletos, fazer login no banco, lançar as coisas na planilha. Se você fizer isso uma vez por semana, ao invés de 5 vezes, pode ser que nessa uma vez por semana você leve 1 hora para fazer tudo no total. Só nessa mudança de rotina você vai ganhar 1h30 ao longo da semana. Ou seja, nos outros dias você consegue ganhar aí meia hora por dia. As pessoas usam a primeira opção de fazer o pagamento todos os dias da semana porque tem medo de emergências, que aconteça alguma coisa, né? Então acho que todo dia tem que estar lá olhando não sei o quê, o saldo e tudo mais. Mas em primeiro lugar, raramente essas emergências acontecem. E em segundo lugar, de toda a comunicação urgente que você vai receber, perder um prazo é normalmente reversível. E além disso, o custo de consertar é mínimo. Falando em pagamentos, às vezes se você perder um, talvez o juro você consiga ligar para o seu fornecedor e resolver, mas se você tiver já tudo organizado, é claro que isso não vai acontecer. Por isso, o terceiro lugar, que é muito importante, se você tiver um controle financeiro organizado, nesse exemplo que eu dei, é quase nula a chance de uma emergência realmente acontecer. Porque se você tiver esse controle organizado, você vai parar lá uma vez por semana e você já vai ver tudo que tem na semana que vem para pagar, tudo que tem de previsão, se algum boleto não chegou, então você já vai naquela hora ligar para o fornecedor e resolver pagar e até semana que vem, até você fazer isso de novo, já vai estar tudo resolvido. Você sabia que pode levar até 45 minutos para a gente retomar uma tarefa importante que foi interrompida? Você já calculou quanto custa o valor da sua hora? E quanto você estaria economizando se você fizesse essas rotinas de forma pontual na sua semana ou no seu mês? Eu garanto que se você fizer essa conta, você vai se assustar. Esses são aqueles custos invisíveis que a gente não enxerga no nosso negócio, sabe? Porque a gente não consegue gerir essas atividades de forma eficiente. E o custo financeiro é só um detalhe. O ganho verdadeiro está na sua produtividade, onde você vai poder usar esse tempo que ganhou fazendo algo realmente relevante na sua empresa. Isso vale para todas as atividades rotineiras, no seu trabalho, até na sua casa. Alguns exemplos de atividade que você pode agrupar em lotes são cobranças, ao invés de cobrar todo dia seus clientes, cobre já no começo da semana aqueles que vão vencer até na sexta-feira, não tem problema se cobrar antes, ou aqueles que já venceram, né? Orçamentos, reserve um período da sua semana para fazer todos os orçamentos que você precisa, para fazer as compras da sua empresa.
Pagamentos, né, que foi o exemplo que eu já dei, responder e-mails, ao invés de fazer várias vezes por dia, faça uma vez ou 2 vezes por dia. Relatórios de vendas, ao invés de você ficar olhando todo dia, veja uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Porque todo dia, às vezes, não vai fazer ser realmente eficiente para você. Claro, isso tudo depende do seu contexto. Tabelas de preços podem ser atualizadas uma vez por semana. Atendimento aos clientes, reserva aí uma tarde só para fazer todas as visitas, ou enfim, toda manhã, em vez de fazer uma de manhã, uma de tarde. Reserve horários específicos da sua agenda para essas coisas. Conferir o seu estoque. Comece pequeno. Identifique algo que você faz todos os dias. E passe a executar essa tarefa, por exemplo, 3 vezes por semana. Conforme você vai identificando que pode antecipar ou melhorar, passe para 2 vezes por semana, até conseguir executar uma vez por semana, às vezes, quem sabe, uma vez por mês. É claro que cada contexto vai exigir uma frequência diferente. Aqui eu estou dando um mundo de exemplos para você tentar adaptar a sua realidade. Vou dar o meu exemplo. Os lotes que eu tenho no meu dia, na minha semana, enfim. Contas a pagar e receber. Eu faço uma vez por semana, ao invés de fazer todos os dias. Ler e-mails, eu faço 2 vezes por dia. Mas eu quero passar ainda para fazer uma vez por dia. Produzir conteúdo, que eu faço as aulas, que eu faço aqui no meu Instagram, que eu faço nos e-mails, eu faço uma vez por semana, ao invés de fazer todos os dias. Levantar dados para relatórios das redes sociais, eu faço uma vez por mês. Antes eu fazia uma vez por semana. Definir pauta das aulas, definir pauta dos conteúdos, eu faço uma vez por mês, ao invés de fazer toda semana, que eu fazia antes. Algumas dessas atividades que você faz todos os dias são interrupções que você poderia evitar e fazer num determinado momento da sua semana ou do seu mês. E essas interrupções você causa, você mesmo, no seu dia a dia. Na primeira aula, lembra que a gente falou das interrupções causadas por outras pessoas? Agora a gente está aprendendo a lidar com as interrupções que você mesmo causa no seu dia a dia. E que, na verdade, você nem enxergava como uma interrupção de fato. Então pensa aí, em quais áreas você pode criar rotinas de lotes para ser menos interrompido e ganhar mais tempo? Menos interrompido, pense assim, chegou um boleto no meu e-mail. Será que eu paro, pago o boleto, salvo o comprovante, faço tudo nesse momento? Não. Salva ele numa pastinha de contas a pagar e quando você parar um momento da semana, você acessa essa pasta e paga tudo de uma vez só que tá lá. Entendeu? Então aquele boleto que chega não vai te interromper naquele momento do seu dia. Você vai lidar com ele num momento mais apropriado. E me conta outra coisa. Na tua empresa, você precisa resolver todos os problemas você tem que tomar todas as decisões diariamente? Muitas coisas ficam paradas porque você não dá conta de analisar tudo e dar as orientações necessárias para que esses problemas sejam resolvidos? Na próxima aula, eu vou falar como você pode ganhar mais tempo eliminando esse tipo de gargalo de decisões na sua empresa. Até lá!